Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de João, no seu capítulo 19. Nós vamos ler e comentar sobre juntos neste momento. Estamos quase abrindo a Bíblia em João 20, pois é, abrir em João 20. Versículo 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Já começa assim. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. E Pilatos, ele manda açoitar Jesus. Jesus ali, ele já, muito antes de chegar perto da sua crucificação, ele já levou tapa, já foi açoitado, já recebeu uma coroa de espinhos e já vestiram ele com uma capa de púrpura. Então Jesus já estava sendo humilhado ali. Historiadores dizem que Pilatos, ele fez tudo isso com Jesus ali nesse começo porque Pilatos não queria que Jesus fosse morto. E dizem que ele fez isso, ele humilhou Jesus dessa maneira ali para que isso pudesse fazer com que a raiva dos judeus passassem, sabe? Então seria tipo assim, para que, já bati nele, já foi açoitado, já estamos humilhando ele aqui. Tá tudo bom? Tá, a raiva de vocês passou? Já tá bom por aí? Pessoas dizem isso. E parece ser isso também, quando a gente lê, a gente consegue pensar que poderia ser isso, sabe? Que era uma forma de, talvez, os judeus não matarem Jesus, não quererem que Jesus fosse morto. Mas a gente vai ver que não vai ser isso que vai acontecer. Enfim. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Então, dá para perceber que Pilatos não fez aquilo ali para que Jesus fosse humilhado e tentar que o povo, para que o povo pensasse, tipo assim, tá bom, né, já chega, já deu, não vamos matar ele não, já foi humilhado, pobre coitado, entendeu? Que o povo pensasse isso. Então aí Pilatos lá faz com que os guardas batam nele, enfim, humilha ele, traz ele pro povo e fala, tá aqui esse homem aqui, e eu mais uma vez digo pra vocês, eu não, tô trazendo ele a vocês para que vocês saibam que eu não acho motivo algum de acusação nele. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Tá aqui o homem. Versículo 6. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para crucificá-lo. Até porque não tinha motivo para crucificar Jesus. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. O que fez Jesus para esse povo? O que Jesus fez de tão grave para essa ira que esse povo sentia, para que eles quisessem tanto ver a morte de Jesus e escolher um criminoso no lugar de Jesus? A gente consegue, através dos capítulos que foram lidos, enxergar que o que Jesus mais fez, que mais irritou essas pessoas, foi mostrar a verdade. E isso até hoje é o que mais irrita muitas pessoas. É o que faz com que muitos crentes sejam perseguidos, tanto de perseguição mesmo, quanto da perseguição que a gente sofre aqui, né? Que é a perseguição de tentarem distorcer a nossa fé. Mostrar a verdade faz isso. Já falei isso com vocês, as pessoas não querem admitir que estão erradas. Não querem. E as pessoas odeiam fazer isso. Admitir que estão no erro. E Jesus veio para isso, para mostrar que eles estavam errados, para mostrar que eles estavam no erro e que aquilo que eles acreditavam, que era o correto, que era o certo a vida deles inteira, na verdade não era. Tava tudo errado, eles estavam fazendo tudo errado e eles não queriam acreditar nisso. O orgulho é o problema, é isso, Cleiton. Eles não queriam pegar o orgulho deles e jogar de lado e jogar fora. Eles não queriam fazer isso. E ninguém hoje em dia também quer fazer isso. Apenas aquelas pessoas que realmente dão uma chance para Jesus, sabe? Que querem ali. É por isso que hoje, você e eu, a gente precisa entender que nós não somos nada, somos meros pecadores, que nós estamos errados e necessitamos de Jesus. Foi para isso que Jesus veio, para mostrar isso ao povo. Aqueles que se arrependeram
enxergaram isso, enxergaram a verdade. Já os fariseus não conseguiam enxergar a verdade porque eles não queriam se arrepender, não queriam admitir que eles estavam no erro. E isso enfurecia eles. Isso deixava eles muito irritados por achar que um homem simples, um homem qualquer, estava dizendo que eles estavam errados. Eles que tanto conheciam, né? Então isso deixava o orgulho deles muito assim, sabe? Eles ficavam muito enfurecidos. E isso fez com que eles quisessem de todo jeito matar Jesus. Por isso eles insistiam tanto e tentando colocar a lei em cima ali para matar o Salvador. Versículo 8. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Vamos voltar um pouquinho e ir falando aos poucos aqui, gente. João, ele não narra algumas coisas, ele não especifica algumas coisas, mas lá em Mateus 27:19, diz que a esposa de Pilatos fala com Pilatos, diz pra ele, fala, olha, não se envolve com esse Jesus, porque eu tive um sonho com ele. Olha só, a esposa de Pilatos fala com ele. Eu tive um sonho com esse Jesus, e nesse sonho eu sofria muito, ele é inocente, não se envolve com ele. Ela falou pra ele isso. Então Pilatos, ele tinha isso na cabeça de que eu não sei quem ele é, mas ele é alguém. E eu tô com medo de me envolver com ele. E aí, enfim, gente. Então Pilatos, assim, ele tava com muito medo, porque ele não sabia quem era Jesus. A gente percebe nisso porque ele pergunta, quem é você? Entendeu? Ele queria entender quem ele era. Ele queria entender quem Jesus era. Gente, isso é muito louco. Porque Pilatos, que nem judeu era, tava mais curioso pra saber quem era Jesus do que os próprios judeus, do que o seu povo, o povo de Deus, sabe? E aí, Pilatos, ele pergunta pra Jesus, por isso que ele pergunta, porque ele tava ali nessa coisa dentro dele, sabe? Quem que é esse homem? Quem que é ele? Tudo isso que tá envolvendo ele, essas dúvidas todas. Por que o povo quer tanto matar ele, sendo que ele não é culpado de nada? Então ele tava ali nessa coisa ali dentro dele. E o medo também tava gritando, né? Com medo de matar um homem que era alguém diferenciado, que ele sabia. Então ele pergunta isso pra Jesus. Só que Jesus não responde ele da maneira que ele queria que ele respondesse, né? E aí uma coisa também aqui, depois que a gente falou sobre isso. Pilatos, ele nega, não vai matar Jesus, porque ele tava ali com esse medo, tava ali sem saber quem era Jesus, só que o povo tava ali, os judeus, e João ele deixa claro isso aqui, mas os judeus gritavam, se deixar este homem livre, não és amigo de César. As pessoas se importavam muito com títulos e cargos, e enfim, hoje em dia também, e não era diferente antes, né? Então os judeus estavam tentando entrar na mente de Pilatos, sabe? Convencer Pilatos de que, olha, esse homem aí que você tá querendo defender, não tá querendo deixar que não tá querendo que ele morra, ele é contra César. Você vai querer ficar contra César também? Vai querer perder o seu título aí? E aí? O que vai acontecer? Como é que vai ser, Pilatos? Tava tentando ali entrar na mente de Pilatos pra convencer Pilatos. O que é muito triste, gente, pensar sobre isso. Porque Pilatos não era judeu, se a gente for parar pra pensar. Pilatos poderia querer matar Jesus, mas os próprios judeus, as pessoas a quem Jesus veio para essas pessoas, estavam ali tentando de tudo fazer com que Jesus fosse crucificado. Então é muito triste a gente parar para pensar sobre isso. Versículo 13. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, um lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico
é Gábata. Era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritavam, mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Olha só, gente, olha para isso, chat. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Pilatos olha para aquele povo e fala, tem certeza que é para eu crucificar o rei de vocês? E aí eles respondem, a gente não tem rei, a não ser César. Não temos nenhum outro rei. Isso me faz pensar que eles estavam indo não só contra Jesus, mas contra tudo aquilo que eles diziam que criam. Mais uma vez, para variar, né, chat? Porque eles diziam que criam em Deus, que seguiam a lei, mas naquele momento ali eles estavam admitindo que nem Deus eles tinham como rei. Nem a Deus eles adoravam, nem a Deus eles tinham como rei. Pois é, Cleito, pois é. Então, assim, deixaram vazar ali, né, a realidade de que eles não acreditavam em nada, de que eles estavam vivendo o evangelho fingido e não acreditavam em Deus, só acreditavam naquilo que inflamava o ego deles, que deixava, enfim. Versículo 16, finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Os versículos que vamos entrar agora têm por tema a crucificação. Cada vez vai chegando mais perto. E agora, ainda no versículo 16, né? Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Versículo 17. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Jesus ele foi crucificado com 2 outros prisioneiros, 2 outros criminosos, e é uma coisa meio louca de pensar de que Jesus foi crucificado no meio, né? Ele foi colocado no meio de 2 pessoas. E até em sua morte, Jesus era o destaque, né? Mesmo que ele não era criminoso, que ele não tinha pecado, ele era o destaque ali de todos eles. Os demais evangelhos revelam que um homem chamado Cirineu, tá certo? Tá certo? Ajudou Jesus a carregar a cruz. Porque naquele momento ali, quando Jesus vai carregar a cruz, né? Ele já tinha, a gente viu ali no começo, ele já tinha sido chicoteado, ele já tinha levado tapa, já estava ali. A forma humana de Jesus estava já esgotada, cansada. Então Jesus carrega a sua cruz e chega num certo momento em que Cirineu ele é obrigado a ajudar Jesus, ele tem ali que ajudar a carregar a cruz de Jesus, porque ele já está exausto. E ele chega até esse lugar e é crucificado no meio de dois prisioneiros. Versículo 19. Pilatos, olha isso agora, chat. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Obviamente, Pilatos escreveu aquilo como uma forma de ironia para dizer, olha só, vocês mataram o rei de vocês, entendeu? Uma forma de ironia ali, Pilatos mandou escrever aquilo, mas mal sabia aquele povo todo de que Pilatos estava fazendo uma reafirmação de quem Jesus era, porque ele era o rei dos judeus e Pilatos estava ali fazendo uma reafirmação disso, deixando aquilo ali escrito, deixando aquilo ali claro. E aí, os judeus, né? Versículo 20, muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Pilatos ainda teve a capacidade de escrever em todos os idiomas ali, que é para todo mundo entender o que ele tinha escrito. Para deixar claro ali do que vocês fizeram. E aí, ele escreveu, os judeus leram, versículo 21. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos. Não escreva
o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Então, além deles matarem Jesus, né, deles quererem que Jesus fosse crucificado, eles ainda não queriam deixar isso escrito, não. Não, coloca aí que esse homem se dizia ser o rei dos judeus. É muita cara de pau, né, gente? Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Queriam humilhar mais ainda. Pois é, Cleito, esse era o pensamento deles, humilharem Jesus. E aí Pilatos vai lá, já estava decidido, já fala, ó, já fiz o que vocês queriam, já foi aí, pronto, e agora eu quis fazer isso e vai ficar desse jeito, tá? E o rei dos judeus vai ficar assim, não vou mudar. E fica lá escrito isso. Versículo 23. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Então, assim, já estava escrito mais uma vez tudo o que ia acontecer, e aconteceu da maneira que estava escrito. O que o povo não sabia é que eles estavam ali tentando de tudo para acabar com Jesus. O pensamento deles era acabar com Jesus, era fazer de tudo para acabar com ele. Mas eles mal sabiam que eles estavam fazendo parte do plano de Deus. Que eles estavam ali seguindo o plano de Deus. Não tem tanto a ver com a história, mas faz sentido também, trazendo para os dias de hoje. Hoje em dia o inimigo também é assim. Ele tenta de tudo para fazer as coisas, para fazer com que dê errado. Com certeza o inimigo estava muito feliz aqui, né? Salvador vai morrer. E agora? Como é que vai ser? Porque ele não sabia o que ia acontecer. Mas tudo estava nos planos de Deus. O inimigo tentou, mas até na tentativa do diabo, Jesus trabalha. Vocês conseguem entender isso? Até nos planos dele, Jesus pega dos planos dele para fazer com que os planos de Deus se realizem. E eles não sabiam ali, mas fazia parte dos planos de Deus. É bom a gente ter isso em mente. Fazia parte dos planos de Deus que isso acontecesse. Por mais triste e doloroso que foi e que é enquanto a gente lê, fazia parte. Versículo 25. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali perto, e perto dela o discípulo a quem ele amava, João, disse à sua mãe, Jesus disse para a mãe dele, né? Aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Eu não estava entendendo muito bem essa conversa ali que Jesus teve, essa última conversa ali que Jesus teve com sua mãe e com João, seu discípulo. Eu não estava conseguindo entender. E aí eu dei uma pesquisadinha também para ver algumas coisinhas. Uma coisa que meu pai até falou comigo hoje, ele falou que Jesus ele estava ali se despedindo, pedindo, né, para que João cuidasse de Maria. Então ele é uma despedida ali de Jesus, né, dizendo, ó, mãe, aqui tá o seu filho, e filho, aqui tá a sua mãe. Era uma despedida ali. Mas existem algumas pessoas que falam, algumas pessoas estudadas, né, que dizem que os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. Então é por isso que Jesus faz esse apelo a João. João, aqui tá sua mãe, cuida dela, sabe? Cuida dela. Agora, receba ela na sua família, até porque termina esses versículos falando, né, que o discípulo, que João, recebeu Maria na família dele. Então João passou ali a ter Maria como mãe, passou a cuidar de Maria como mãe, entendeu? Então Jesus ele diz para
para João: tá aí Maria, ela agora é sua mãe. Cuida dela, João. Eu tô indo, mas cuida da minha mãe. Olha que lindo, gente, que forte, que profundo. Até nos seus últimos dias de vida, Jesus, ele honra a sua mãe. Ele mostra ali esse cuidado, essa preocupação. A gente vê a preocupação de Jesus com os discípulos lá, quando eu falei com vocês que ele ora. A gente vê a preocupação dele conosco, porque ele também orou por nós. E agora a gente vê a preocupação de Jesus com a sua mãe ali. Jesus é incrível, gente. Jesus, ele é maravilhoso. Isso é muito lindo. E João passou a cuidar pessoalmente de Maria. É muito bom que João deixou isso registrado para que a gente soubesse o que aconteceu depois. E dá essa felicidade de saber que João, ele cumpriu o pedido de Jesus, né? O último pedido ali de Jesus, né? Ele cuidou de Maria. E muito bonito também ver que nos últimos minutos ali Jesus estava honrando a sua mãe. E vamos agora entrar em um capítulo que tem... capítulo não, né? Nos versículos que tem por título a morte de Jesus. Vamos lá, chat. Versículo 28. Diz assim: mais tarde, sabendo então tudo o que estava concluído, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Vocês percebem que Jesus, ele não pede água aqui. Ele não pede água, ele não fala: alguém me dá água, que eu tô com sede. Ele só faz uma afirmação: tenho sede. Estou com sede. Ele só fala isso: estou com sede. E aí, E é uma das únicas vezes que a gente vê Jesus falando alguma coisa do seu corpo, sabe? A gente não vê Jesus reclamando de ter apanhado, não vê ele se enfurecendo por ter apanhado, por ter sido escoteado, por isso, aquilo. Só nesse momento que a gente vê Jesus falando que estava com sede. E lendo o que a gente acabou de ler antes, né? A gente percebe que ele falou isso para que a escritura se cumprisse. Então foi tudo calculado. Ele disse: tenho sede. Versículo 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela, colocando a esponja na ponta de um caniço de isopo, acho que é assim que fala, e a ergueram até os lábios de Jesus. Muito triste, gente. Tendo provado, versículo 30, um dos versículos mais conhecidos, talvez, desse capítulo, e um dos versículos mais lindos. Versículo 30. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Glória a Deus. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Ai, chat, não consigo ler sem chorar. Está consumado. Aleluia. É o momento onde Jesus diz uma das frases mais conhecidas: tetelestai. Está consumado. Acabou. Está terminado. E não era estar terminado a trajetória dele, está terminada a história. Não era um está terminado de chegou ao fim, sabe? De acabou pra mim. Não é isso. Não é um está terminado de tristeza. É está terminado o plano do meu Pai. O que eu vim fazer, o que eu desci na terra pra fazer, está feito. Foi feito. Eu cheguei até aqui. Eu aguentei. E eu cumpri aquilo que eu fui chamado para fazer. Que lindo, chat. Isso é muito lindo. Glória a Deus. Foi para isso que Jesus nasceu. Foi para isso que ele viveu. Foi para isso que ele foi perseguido. Foi por isso. Foi por nós. Foi por mim. Foi por você. Tetelestai. Vamos continuar os próximos versículos. Versículo 31. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Então, como era um sábado sagrado para os judeus, né, e eles eram pessoas que eram pessoas muito sagradas, né? Eles eram pessoas puras, pessoas limpas. Oh, meu Deus, enfim.
não podiam deixar expostos aqueles corpos lá no sábado de Páscoa, no sábado sagrado. Então eles pedem para que as pernas do povo seja quebrado, para que eles morram de vez e seja sepultado o povo. E aí vieram então, versículo 32, vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Versículo 33. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Quando eles chegam para quebrar as pernas de Jesus, Jesus já estava morto. Isso nos faz entender que não foi a morte que tirou a vida de Jesus. Foi ele que entregou a sua vida por nós. A morte não venceu Jesus. Ele entregou a vida por mim, por você, por nós. Ele já estava morto ali porque ele decidiu entregar a vida dele. Ele disse: está consumado. Ele entregou o Espírito. E Jesus já estava morto, logo os ossos de Jesus não foram quebrados ali. Em vez disso, o versículo 34, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança. Na minha cabeça não tinha necessidade disso, gente. Na verdade não tinha necessidade de nada, né? Mas acredito que era a raiva, o ódio, a falta de amor daquele povo, sabe? E eles perfuraram Jesus com uma lança, mesmo sabendo que ele já estava morto. Eles perfuraram Jesus com uma lança e saiu sangue e água de Jesus. E é muito lindo como João quis registrar esse momento. Ele quis escrever esse detalhe de que saiu sangue e água de Jesus. Lendo sobre isso, eu vi que tem significado. O sangue é para purificar os pecados e a água é a água do Espírito, que significa nova vida. Olha que lindo, chat. O sangue e a água. Perdoar os pecados e nos trazer nova vida. Esse foi o propósito por trás da crucificação de Jesus, da morte de Jesus, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados e para que através de Cristo nós tivéssemos a chance de ter uma nova vida, uma vida nova em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Versículo 35. Aquele que ouviu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Versículo 36. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Estava escrito isso, de que nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado. E como diz a Escritura, no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Tudo que foi feito, tudo que aconteceu, estava nos planos de Deus para que acontecessem, era preciso ter acontecido e já estava escrito que aconteceria. E se cumpriu o que estava escrito. Nós vamos entrar agora nos últimos versículos deste capítulo. Vamos entrar agora no versículo 38, que tem por título o sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia pediu Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Gente, Nicodemos e José de Arimateia criam em Jesus, né? A gente já falou sobre Nicodemos desde a primeira vez que ele apareceu. A gente falou, ai, poxa, Nicodemos podia, né, desistir de tudo para seguir Jesus. Mas a gente conversou com vocês, né? As pessoas tinham muito medo. Olha o Nicodemos aí, pois é, olha o Nicodemos. As pessoas tinham muito medo. A Bíblia cita aqui 2 discípulos escondidos de Jesus, né?
Nicodemos e José de Arimateia. Eram pessoas que acreditavam em Jesus, mas tinham muito medo. Tinham medo de perder títulos, tinham medo do que as pessoas iam falar, medo talvez de serem perseguidos também. Tinham medo. Então eles se mantinham em segredo, mas ainda assim acreditavam em Jesus. Porém, agora, depois da morte de Jesus, cresceu neles uma força e uma coragem que eles nunca tiveram antes. Eles vão até Pilatos, né? É até Pilatos que eles pedem? Eles vão até Pilatos pedir o corpo de Jesus. Que coragem! Para quem antes tinha medo de ser perseguido, tinha medo de ter o nome alinhado a Jesus, ter o nome ali mencionado junto do de Jesus, agora cria neles uma coragem para pedir a Pilatos o corpo de Jesus. Isso, de certa forma, é muito lindo porque me faz lembrar, quando eu li, eu me lembrei de quando Jesus se reuniu com os discípulos e disse que ele era uma semente, que precisava cair na terra e morrer. E quando essa semente morresse, geraria muitos frutos. E essa coragem que surgiu em José de Arimateia, em Pilatos não, e em Nicodemos, com certeza é fruto da semente que morreu. A semente morre e gera frutos. Esses primeiros frutos são vistos quando José de Arimateia e Nicodemos vai até Pilatos e fala: me dá o corpo dele. Eu quero o corpo dele. Dá pra gente o corpo dele que a gente vai cuidar. E a gente continua vendo esse cuidado ao longo do versículo aqui. Aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Foi mal? Aloés. Versículo 40. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Versículo 42. E último versículo. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Os dois pegaram o corpo de Jesus, cuidaram do corpo de Jesus, prepararam o corpo de Jesus, levaram até um jardim que tinha um sepulcro ali vazio, colocaram Jesus nesse sepulcro, deixaram Jesus ali. A parte de ser um jardim me tocou muito. Talvez seja algo muito simples, mas me fez lembrar lá do início, de quando Deus coloca um homem no jardim, Adão. Adão é colocado no jardim, Adão e Eva, e por um homem, o pecado ele entra no mundo. Em um jardim, por um homem, o pecado entra no mundo. Em um jardim, por um homem, através de Jesus, a vida é trazida novamente, sabe? A vida é restituída. A nova chance de viver é colocada no mundo. Isso é muito lindo, chat. É muito lindo perceber essa ligação entre aqui começou o nosso fim e aqui dá início a um começo. Isso é meio estranho de falar, mas é a verdade. E foi assim que hoje, e é através disso que hoje, nós temos a chance de viver eternamente ao lado de Cristo. Temos a chance de ter um relacionamento novamente com Deus, aonde lá no jardim esse relacionamento foi quebrado, novamente é restituído esse relacionamento. Graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Que lindo!